Boa noite. Boa noite. Atacante Neymar está fora da Copa. Ele fraturou uma vértebra e médico disse que ele não joga mais no Mundial. Na Vila Madalena, a Prefeitura e Polícia Militar prometem muita fiscalização. Em Minas, as duas vítimas da queda do viaduto foram enterradas hoje. Para coibir abusos, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprova lei que proíbe o uso de máscaras durante protestos. E uma notícia triste para o futebol. O atacante Neymar está fora da Copa do Mundo. Ele sofreu uma fratura na terceira vértebra do lado esquerdo e, segundo o departamento médico da seleção brasileira, não jogará mais na Copa do Mundo. A lesão na coluna lombar demora algumas semanas para ser tratada. O jogador sofreu uma fratura na coluna depois de tomar uma pancada nas costas de Zuniga no jogo diante da Colômbia nesta sexta-feira no Estádio Castelão. O camisa 10 deixou o campo de maca e depois foi levado para o Hospital São Carlos, em Fortaleza, onde foi confirmada a lesão. Neymar é o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo, com 4 gols marcados. O direito Juan Zuniga disse que não teve intenção de machucar Neymar. O jogador do Napoli disse que o lance foi normal e que não entrou pensando em fazer mal ao atacante brasileiro, e sim defender o seu país. Zuniga desejou que Neymar se recupere logo. E segundo a CBF, Neymar e o restante da delegação brasileira voltam ainda hoje para o Rio de Janeiro. E ainda com o Neymar em campo, o dia hoje no Castelão foi dos zagueiros. O Brasil garantiu vaga na semifinal com gols dos defensores Thiago Silva e Davi Luiz. Confira os melhores momentos da vitória por 2-1 sobre a Colômbia. O primeiro gol saiu logo aos 6 minutos. Após cobrança de escanteio na área, a bola chegou para Thiago Silva, que sozinho mandou para o fundo da rede. 1-0 Brasil. A seleção controlou a partida até o intervalo e deu poucas chances para os colombianos. Aos 19 minutos do segundo tempo, Thiago Silva levou um cartão amarelo que o tira do próximo jogo. Aos 20 minutos, a arbitragem anulou um gol da Colômbia, assinalando impedimento de Yepes. A seleção brasileira voltou a marcar aos 22 minutos. Davi Luiz cobrou uma falta com perfeição e marcou um belo gol. 2-0 Brasil. Aos 32 minutos, Júlio César derrubou Baca na área e o árbitro marcou pênalti para a Colômbia. James Rodrigues cobrou e diminuiu o placar. 2-1. Antes do fim do jogo, Neymar recebeu uma entrada dura de Zuniga e teve que ser substituído. E a partida terminou com a vitória do Brasil e a classificação para a semifinal. Agora, a seleção enfrenta a Alemanha na terça-feira, às 5 da tarde, no Mineirão. Como acontece em todo dia de jogo da seleção brasileira, as empresas dispensaram os funcionários mais cedo. E apesar do horário de rush ter sido transferido para 1 da tarde, não houve confusão no trânsito. O expediente acabou mais cedo e o pessoal saiu correndo para ver o jogo. Cada um com o seu jeito para fazer o mesmo programa. Eu vou ver no cinema. Estou indo para casa porque 2 filhos recém-nascidos, quase gêmeos praticamente. Então é mais por necessidade, senão eu estaria indo para o bar, com certeza. O trânsito nem parecia de sexta-feira em São Paulo. Avenidas tranquilas e motoristas andando na velocidade máxima permitida. Dessa vez, não teve congestionamento para atrasar a vida de torcedores, como aconteceu nas primeiras partidas do Brasil na Copa. Hoje eu acho que está um pouco melhor que as semanas anteriores. O Vale do Anhangabaú na FanFest foi o endereço escolhido por muita gente, aliás, como já virou tradição desde o início do Mundial. Em dia de jogo do Brasil, o público médio que vem aqui para tentar entrar na FanFest é de 40 mil pessoas, mas são permitidas apenas 25 mil pessoas lá dentro por questão de segurança. Só que como muita gente vem e não pode entrar,
1h30, 1 hora antes do jogo, olha só o que aconteceu hoje. Eles chamaram até a tropa de choque para garantir que ninguém vai entrar. Porque olha só, lotação esgotada, ninguém mais pode entrar. A gente é brasileiro, sempre cabe mais um. Mas os colombianos também foram barrados. Julian reclama que chegou 1h30 antes da partida e não pôde entrar. Ficou sem saber o que fazer. Não sei o que fazer. Teve até um porta-voz do evento com o megafone avisando que, por questões de segurança, ninguém mais entraria. A FanFest bloqueada frustrou os irmãos, Matheus e Gabriele. Ficou triste? Fiquei. Queria ver? Queria muito. Queria entrar? Sim. Por que você resolveu trazer eles aqui hoje? Porque no outro jogo que passou, eu vim, eu achei que estava muito legal, estava bem organizado. Aí resolvi trazer eles hoje, só que eles saíram um pouco mais tarde, não deu, lotou. Muita gente acabou indo embora, mas outros ficaram mesmo do lado de fora. Nós é brasileiro, se vai da mesma forma. O importante é a gente tá bagunçando e dar força pro Brasil. Força tem, pelo menos no samba. E na FanFest de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, teve estrutura reforçada. E o evento desta tarde foi tranquilo. A repórter Sabrina Pires também esteve por lá e traz informações. O jogo foi visto por uma multidão aqui no centro de São Paulo que lotou a FanFest no Vale do Anhangabaú. O público vibrou, torceu e sofreu no finalzinho da partida, mas no fim conseguiu dar o grito de vitória. A saída aqui do centro também foi bastante tranquila, com torcedores brasileiros e colombianos seguindo junto. A Polícia Militar não registrou nenhum incidente grave e também tem um efetivo policial bem reforçado para as partidas a partir de agora, assim como a estrutura da festa, com maior número de barracas de alimentos e bebidas e ainda também o maior número de pontos para atendimento médico. E como já virou tradição, depois da vitória do Brasil, tem festa na Vila Madalena. Mas a Prefeitura e a Polícia Militar prometem muita fiscalização. Vamos ver como está a situação por lá neste momento com a repórter Carla Rodeiro. Olha, uma multidão permanece aqui concentrada, comemorando a vitória da seleção. A estimativa é de mais de 50 mil pessoas aqui na Vila Madalena. Só que a partir de hoje a festa tem hora para terminar. Os bares vão ter de fechar à 1 da manhã e isso vai acontecer sempre quando tiver jogo da Copa. Por força de uma lei municipal, a Lei do Silêncio. Bem, equipes do PSIL vão estar fiscalizando com o apoio da polícia. São mais de 1000 policiais que entre 1 e 2 da manhã vão começar a abordar as pessoas para explicar que elas precisam ir embora, precisam voltar para casa. E a partir das 2 da manhã, então, começa a limpeza das ruas. A polícia também informou que vai reforçar a blitz da lei seca. Haverá comandos em vários pontos e essas operações são móveis. Elas vão mudar de lugar ao longo de toda a madrugada. É com vocês no estúdio. Mais cedo, os bares e ruas de Pinheiros é que ficaram lotados, mas de colombianos que foram assistir ao jogo contra o Brasil. Entre os estrangeiros, eles são a 4ª nacionalidade mais presente em São Paulo durante a Copa. As placas de rua de São Paulo já previam o cruzamento entre Brasil e Colômbia. E hoje, os colombianos tomaram os bares da cidade. O bairro de Pinheiros foi o mais visitado por eles. Neste restaurante colombiano, a torcida, claro, é toda dos nossos adversários. Em termos de quantidade aqui em São Paulo, eles só perdem para Argentina, Chile e Uruguai. É um mar vermelho e amarelo que chama a atenção. A dona do bar é colombiana e nunca tinha recebido tantos compatriotas. Sempre curti as copas com os brasileiros e este é o primeiro ano que tenho a oportunidade de estar com todos os colombianos. Estou muito emocionada por recebê-los em minha casa. Ela foi a única com o coração dividido por aqui. Um jogo tenso era a expectativa do Andrés. Hoje, com certeza, o jogo mais importante da história no futebol colombiano, né? No Instituto Alemão Goethe, todos os jogos são transmitidos e os gringos lotam o espaço. Antes do jogo do Brasil, todos acompanharam a vitória da Alemanha sobre a França. Os colombianos também estavam por aqui. Na camisa, unidos por um país.
Na Rua dos Pinheiros, eles invadiram a calçada e dividiram espaço com os brasileiros. E haja batucada tupiniquim. O Brasil vai ser campeão! Com o brasileiro é assim, não importa o resultado do jogo, basta terminar com irreverência e samba. E no Maracanã, a Alemanha derrotou a França por 1-0 e conquistou a vaga na semifinal pela 4ª vez consecutiva. Logo no início do primeiro tempo, o alemão Mats Hummels marcou de cabeça o único gol da partida. O zagueiro foi destaque no jogo junto ao goleiro Neuer, que fez excelentes defesas na disputa. Apesar da derrota, a França surpreendeu com um bom desempenho ao longo do Mundial, com 10 gols em 4 jogos. Com este resultado, a seleção alemã chega pela 13ª vez a uma semifinal. Nenhum outro time, nem mesmo o Brasil, conseguiu tantas vezes uma vaga entre os 4 primeiros colocados na Copa do Mundo. E amanhã serão definidos os 2 últimos semifinalistas da Copa do Mundo. À 1 da tarde jogam Argentina e Bélgica no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Quem vencer vai enfrentar o ganhador de Holanda e Costa Rica, que se enfrentam às 5 da tarde na Arena Fonte Nova, em Salvador. E o comércio ilegal de ingressos da FIFA continua sob investigação da polícia. Investigadores do Rio de Janeiro afirmam ter identificado um funcionário da entidade que estaria envolvido no esquema. A FIFA garantiu que vai tomar as medidas necessárias caso a violação se confirme e afirmou que nos próximos jogos, os ingressos que forem apreendidos serão colocados no site para venda oficial. Sobre as prisões efetuadas no início da semana, a entidade disse que está ajudando nas investigações e negou que o nigeriano Mohamedou Lamine Fofana, considerado chefe da quadrilha, seja credenciado da organização. Segundo a polícia, o esquema funcionou durante 4 Copas do Mundo. E apenas no Brasil deveria render mais de 200 milhões de reais ao grupo. 100 ingressos apreendidos pertenciam ao filho do vice-presidente da FIFA, o argentino Humberto Mário Grondona, que em depoimento à polícia disse ter agido de boa fé. Ele afirma ter comprado um pacote de ingressos e revendido pelo preço de custo a um amigo. Humberto nega ter participado do esquema de desvio de ingressos e alega que não teve mais controle das entradas depois que as vendeu. Em Belo Horizonte foram enterrados os corpos das 2 vítimas da queda do viaduto ontem. Hanna Cristina, motorista do ônibus, foi enterrada pela manhã. À tarde aconteceu o funeral do motorista do carro. Charles Frederico Moreira do Nascimento, de 25 anos, conduzia o automóvel que ficou preso sob os escombros do viaduto por mais de 14 horas. Cerca de 70 pessoas participaram da operação. Os bombeiros só conseguiram retirar o corpo durante a madrugada. Charles foi sepultado no cemitério de Lagoa Santa, região central de Minas. Outras 23 pessoas ficaram feridas, inclusive a filha da motorista do micro-ônibus, Ana Clara, de 5 anos. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Hoje, durante a entrevista coletiva, o secretário de Obras de Belo Horizonte, José Lauro Nogueira, admitiu que houve erro de fiscalização na obra do viaduto. E o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia recomendou que sejam feitas vistorias preventivas em todos os viadutos previstos no plano de mobilidade do BRT, do qual a obra fazia parte. Ainda segundo o Instituto, um dos 3 pilares que fazia a sustentação do viaduto que desabou afundou 6 metros. Em São Paulo, o balanço da Secretaria Municipal de Saúde aponta que a capital registrou quase 13.700 casos de dengue este ano. O número de notificações cresceu 9,5% em relação à semana passada. Quase 70% dos casos acumulados no ano se concentram no período entre março e maio. Segundo a Prefeitura, apesar do crescimento de casos confirmados nas últimas semanas, o número de notificações começou a desacelerar e já é possível concluir que o pior período da doença neste ano já está superado. 10 pessoas já morreram de dengue neste ano na capital paulista. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem o projeto de lei que proíbe o uso de máscaras durante protestos.
De acordo com o texto, fica proibido o uso de qualquer objeto que esconda o rosto ou dificulte e impeça a identificação da pessoa durante protesto. O projeto ainda proíbe o porte de objetos pontiagudos, tacos, bastões, pedras e armamentos que possam lesionar pessoas e danificar patrimônio público ou privado. No entanto, o texto não diz quais seriam as punições aplicadas a quem infringir a norma durante as manifestações. O texto aprovado tem como objetivo inibir atos de vandalismo e agora segue para a sanção do governador Geraldo Alckmin. E os deputados estaduais também aprovaram ontem um projeto de lei que obriga as empresas de transporte urbano a manterem, no mínimo, um vagão em cada composição para uso exclusivo das mulheres em trens e metrôs. Menores de idade poderão usar o chamado vagão rosa se estiverem acompanhados de mulheres. O objetivo é evitar casos de assédio registrados principalmente nos horários de pico. O texto ainda precisa ser sancionado pelo governador. Essa Copa do Mundo está sendo considerada a Copa das Zebras. Algumas das principais seleções já foram embora e times com pouca tradição estão com toda a força. Só que tanta inconstância nos resultados tem prejudicado os palpites de quem participa dos bolões. Em dia de jogo do Brasil, funcionários praticamente uniformizados com a camisa da nossa seleção. Esta empresa está toda enfeitada no clima da Copa. Aqui, 20 pessoas participaram do bolão. Cada uma deu R$20. O analista financeiro Tiago é quem organiza os bolões da firma. E não é só futebol. É ele também que reúne o grupo para o jogo da Mega Sena da Virada. Mas agora na Copa, todas as atenções estão mesmo voltadas para os resultados das partidas. Cada fase teve um peso, né? Então a pontuação ela vai aumentando conforme as fases vão se passando. Agora já nessa reta final está bem aparelhado. Então entre o primeiro e o sexto a pontuação está bem próxima uma do outro. E quem lidera o ranking dos palpites por aqui é a Liv, que participa pela primeira vez de um bolão. Sorte de iniciante. Corintiana, ela confessa que não costuma acompanhar futebol, mas nesta Copa, os chutes da analista estão bem certeiros. Nada de ficar analisando, fazendo pesquisa, essas coisas, foi tudo na sorte mesmo. E a Copa do Mundo aqui no Brasil está com a zebra dentro e fora dos gramados. Isso porque entre os apostadores que estão participando dos bolões, quase ninguém apostou que a Costa Rica sairia viva do grupo da morte e chegaria às quartas de final. O analista comercial Eduardo é a prova de que a maioria das pessoas acreditava que as seleções mais tradicionais dariam mais trabalho aos adversários. E agora, ele é o último colocado no bolão com 13 pessoas. Semifinal, eu creio que ia ser Espanha, Alemanha, Brasil e Argentina. E no final, Brasil e Argentina. Gustavo também não pensou que a Costa Rica, que estava no grupo com Uruguai, Inglaterra e Itália, fosse escapar das derrotas para essas grandes seleções. A Costa Rica vem fazendo história na Copa e história nos bolões também, né? Acabou com muito bolão de muita gente. O publicitário Leandro é quem mais tem acertado os palpites entre os colegas e lidera esse bolão. E ele confessa que não estudou as seleções antes de confirmar os resultados. Foi mais pelo gosto, né? Eu gosto muito da Bélgica, dos Estados Unidos e essas seleções passaram para a segunda fase. Brasil campeão, tá? E aí eu coloquei a Argentina para fazer a final desejada por todos os brasileiros. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Uma semana antes da Copa, parecia que o país estava tendo um ataque de mau humor agudo, com tumultos nas ruas das grandes cidades e baixa aguda na confiança de consumidores e empresários. Confiança que começou a cair rapidamente depois de abril. A bola rolou e, ao que parece, demos um tempo no protesto de rua, nas greves e o mau humor, pelo menos, parou de piorar, dizem as pesquisas. Ou, pelo menos, é o que diz a pesquisa da Datafolha, feita nesta semana, na quarta-feira. Mas os dias de festa da Copa mudaram a opinião da maioria das pessoas sobre economia e política? Ou apenas estamos dando um tempo, relaxando um pouco depois de um ano de tensão? Parece que é esse o caso. Pela pesquisa da Datafolha, por exemplo, de fato diminuiu um pouco o número de pessoas para quem a inflação vai aumentar. Eram 64% logo antes do início da Copa. Agora são 58%. No entanto, esse nível de pessimismo com os preços ainda é altíssimo. Pelo menos desde novembro, anda acima de 58%. Esse é o nível de insegurança econômica e de medo da inflação
semelhante àquele que nós vimos nos piores anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1999 e 2002. Nesses anos, houve a grande desvalorização do real e o apagão, o racionamento de eletricidade. Havia mais desemprego, disparadas da inflação, a renda dos brasileiros era menor e o Brasil, enfim, quebrou, teve de ir ao FMI. É nesse nível de pessimismo econômico que ainda estamos. Mesmo a avaliação do governo de Dilma Rousseff, que melhorou um pouco, está muito perto do seu ponto mais baixo, que aconteceu durante os protestos de junho do ano passado. As pesquisas de confiança econômica feitas por associações empresariais e pela FGV também ainda mostram alguma piora. Um aumento mais suave, no entanto, do pessimismo, é verdade. Mas não indicam melhora. Quer dizer, demos um tempo com a Copa, estamos relaxando um pouco, mas ainda estamos preocupados, bem preocupados com a vida. Além do mais, é difícil acreditar que a confiança possa melhorar muito depois da Copa. Como a economia deu uma piorada rápida e inesperada entre abril e junho, vai ficar mais visível que o país não cresce nada. O emprego vai ficar mais difícil, a inflação não cai, o crédito cresce cada vez mais devagar. É o cenário de um país que deixou de crescer. Boa noite. A seguir, a moda da Copa. O verde e amarelo voltou com tudo. Mulheres e homens inovaram no quesito beleza para o Mundial. O verde e amarelo voltou com tudo e a moda da Copa vai muito além das camisetas. Homens e mulheres inovaram no quesito beleza para o Mundial de Futebol. Em dia de jogo do Brasil, eles somem da prateleira. São os esmaltes verdes, amarelos e azuis. Isso porque a nova moda das torcedoras é decorar as unhas para torcer no Mundial. Neste salão, na Zona Sul, a Karen é sempre uma das primeiras a chegar. Dia de jogo do Brasil, pode ter certeza que o horário da Karen já está marcado na manicure. Que horas você marcou aqui hoje? Hoje às 10h30. E o jogo 5 da tarde? Pois é, a gente tem que se preparar logo de cedo, né? E toda vez você faz alguma coisa diferente em dia de jogo? Cada jogo a gente inventa uma coisa diferente. O que vai ser hoje? Hoje está por conta da Maíra. Maíra, qual que vai ser hoje a decoração? A bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil, quanto tempo demora mais ou menos para fazer? Umas meia hora. A Maíra conta que as manicures fizeram um curso especial de decoração de unhas para a Copa. Se bem que nem o curso ajuda quando as pequenas clientes aparecem. Tem que ter criatividade, né? Ela já vem com a imaginação pronta, ela já vem com a ideia delas formada. E do outro lado da torcida, o lado masculino, os homens não deixam barato não. Na falta da unha decorada, a curtição nessa Copa do Mundo é radicalizar no corte de cabelo. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. Para os jovens torcedores é uma festa. O Gustavo apostou no Hexa. E o Igor, além dos desenhos, quis um penteado todo colorido para complementar o visual. A camisa do Brasil todo mundo tem, mas esse cabelo aí acho que não, né? Não. O que você achou? Achei legal. Michel tem o salão na Zona Leste há 11 anos. Criatividade é o que não pode acabar, porque os pedidos estão cada vez mais variados. O que os jogadores fazem, os clientes também estão querendo fazer, né? Se eles pintar de loiro, tá loiro, pintar vermelho, vermelho. Nessa brincadeira, vale homenagear jogadores de outras seleções. O Gerry imitou o corte do Cristiano Ronaldo, craque de Portugal, de um lado, e do outro fez o palco do Mundial. Vale tudo. Resolveu dar uma pintadinha aqui também, um degradê? Pintadinha da cor do Brasil, né? Pra torcer com o pé aí e nós ganhar. País do futebol ligou, a técnico sambou, tocou Neymar é gol. Isso mesmo. No Oriente Médio, confrontos entre palestinos e forças de segurança de Israel crescem depois do funeral de um adolescente palestino. Os confrontos entram no terceiro dia em Jerusalém Oriental. A violência durou várias horas. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Milhares de palestinos participaram do funeral do jovem de 16 anos. A morte dele teria sido uma retaliação contra o sequestro e assassinato de 3 adolescentes israelenses. O funeral coincidiu com a primeira sexta-feira do Ramadã, período sagrado para os muçulmanos. Durante toda a semana, foguetes disparados desde a faixa de Gaza caíram em Israel, que revidou com ataques aéreos sobre Gaza. O cessar-fogo entre Israel e o grupo radical islâmico
Islâmico Hamas pode ser anunciado em breve. Uma fonte militar admitiu que as duas partes teriam chegado a um acordo para evitar a escalada do conflito. E essa sensação de calor em pleno inverno está com os dias contados. O final de semana ainda promete ser ensolarado, mas a tendência é que o tempo mude a partir de segunda-feira. Uma frente fria vai trazer chuva e provocar queda nas temperaturas, mas isso só na próxima semana. Vamos ver como fica o tempo em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Os paulistas terão um fim de semana ensolarado, quente e sem nenhuma gota de chuva. O tempo só deve mudar a partir de terça-feira. Por enquanto, uma massa de ar seco continua atuando sobre o estado, mantendo o tempo firme em todas as regiões. Por isso, o sábado será de altas temperaturas. No centro-oeste, os termômetros ultrapassam a marca dos 30 graus, chegando aos 33 em Presidente Bernardes. Calorão também de 32 graus na região de Ribeirão Preto. No litoral, dia perfeito para ir à praia, máxima de 30 graus nesse sábado. Aqui na capital, nada muda e o paulistano terá mais um dia de verão em pleno inverno. Nesse sábado, os termômetros batem na casa dos 29 graus. No domingo, o calor diminui um pouco, máxima de 25. E na segunda-feira, uma frente fria chega a São Paulo e a máxima prevista é de 24 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite e até amanhã. Um tributo aos 4 garotos de Liverpool em Beatles, o especial. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.